Por isso é difícil quando um crime é praticado por um psicopata, você conseguir, sei lá, descobrir quem foi o autor. Porque ele tem um planejamento, ele pensa, ele segue as regras, ele não tá agindo por impulso ou por... Vamos pensar, quando tem um surto de psicopatia, o cara não pensa, pô, ele tá ouvindo uma voz, mate uma pessoa, ele vai pegar uma faca e vai matar. Exato. Né? Ele não teve um planejamento, ele só executa. Exatamente. E o psicopata, ele pensa assim, não, ele tá vendo tudo com muita tranquilidade. Ele pensa assim, se eu mato na rua, alguém vai ver. Se eu mato com essa faca, alguém vai achar. Se eu mato assim, eles vão saber que fui eu, porque só eu que tenho isso aqui. Exatamente. Né? Ele tem um planejamento. Não é que ele é mais inteligente, não é? Ele é mais ardilhoso. Ardiloso, perspicaz, por exemplo, eu falo muito, essa é a terceira edição do livro, e eu cito muito exatamente o que você diz, Roberto. O psicopata, ele não é um desvairado que sai cometendo crimes, tá? Então existe um planejamento, muitas das vezes ele premedita, fica por tempos ali planejando todo o seu comportamento, como será, quais são as cautelas que ele precisa tomar. Então ele escolhe usar luvas, escolhe usar aparatos que não levem à sua identificação, por exemplo. Todo momento ali do crime é planejado e posteriormente ele vai realizar um plano de fuga ou tentar tentar dispensar todos os instrumentos que ele usou para o crime. Então você vê todo esse planejamento durante o crime, então você vê que ele tem pleno domínio do próprio comportamento. Interessante falar isso, porque nós tivemos o serial killer de Nova Iguaçu, também conhecido como serial killer da Baixada Fluminense, e ele disse em entrevista à imprensa nacional e mundial, que ele muitas das vezes ele deixou de praticar o crime, porque ele, por exemplo, em uma das vezes ele percebeu que aquela vítima tinha uma câmera filmando ali bem instalada na garagem, então ele desistiu de praticar aquele crime. Então você vê, essa é a resposta que o direito penal precisa. Ele conhece a lei, e tem pleno domínio do próprio comportamento. Quando eu digo que o psicopata ele pode deixar de praticar o crime por alguma questão, eu estou dizendo que ele tem pleno domínio do comportamento. Por isso que ele é imputável. Uma coisa liga a outra. Então, é fácil identificar sobre isso. E eu aproveito para dizer, né, nós tivemos um caso recente aqui na última semana do mês de novembro, na cidade de Sorriso, Mato Grosso, do pedreiro que pulou um muro, entrou na casa de uma família pela janela, ali matou a mãe e 3 filhas. Matou a mãe, estuprou 2 filhas e asfixiou a outra que veio a óbito também. Veja, não posso afirmar que ele é um psicopata, mas eu posso sim dizer que ele apresenta traços de psicopatia. Interessante que em uma entrevista provavelmente será realizado um exame, instaurado, né, todos os trâmites ali no processo penal para verificar se ele possui algum transtorno ou não. É bem possível. O delegado, em uma entrevista que ele concedeu à imprensa, ele disse que o indivíduo já vinha planejando, veja, ele já vinha planejando o crime ali naquele local. Ele tinha a intenção principal era estuprar, tudo indica que a intenção principal teria sido estuprar e matar a mãe. Por que ele diz isso? Porque o crime cometido 2 meses antes, em outra cidade no estado do Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, foi da mesma forma. Ele entrou na casa de uma mulher, 40, 50 anos, é o mesmo perfil da vítima de Sorriso, entrou, aproveitou que ela estava dormindo, estuprou e deu uma facada aqui no pescoço, ela sobreviveu. Então você veja que tudo indica, por todas as investigações preliminares neste momento, veja, não estou afirmando que ele é um psicopata, estou afirmando que ele tem traços. Ele entrou na casa pela janela, veja, ele trabalhava em uma obra vizinha à casa. Ele tinha um andaime que ficava ali no muro. O delegado
explica muito bem isso. Acaba Ele vendo tinha, a vítima ali todos ele os tinha, dias. exatamente, sabia todo o itinerário ali da família. Esperou o marido sair para viajar, caminhoneiro, para entrar na casa. Mas não só isso. Segundo o delegado, a mãe estava ausente por uns dias na casa. Então, se ele quisesse entrar para estuprar as meninas, ele teria feito isso. Estuprar e matar, ele teria feito isso. Então, ele esperou a mãe retornar. Ela tinha retornado alguns dias antes. Esperou retornar para fazer esse crime. Então, a princípio, tudo indica que a vítima principal seria a mãe. Mas ele queria que ela ficasse em silêncio, a morte fosse silenciosa. Como veio a filha, percebeu todo o barulho, ele atacou a filha, estuprou enquanto elas agonizavam e depois degolou. Então foi uma coisa brutal e o delegado falou que realmente chocou até os policiais. Tanto que, no momento que ele fez a confissão, alguns policiais se ausentaram da sala. Tamanha frieza, falta de arrependimento, de remorso. Ele contava todos os casos. E o arrependimento que ele demonstrava naquele momento era o arrependimento de ter sido preso. Foi pego. Geralmente é assim. Então, o arrependimento, aquele sofrimento é de ter sido pego. De ter sido... Mas parece Então, que da mesma forma que eles não querem ser pegos, né? Eles querem deixar alguma coisa, né? Um rastro pra... Que é o que ele fez em evidência. Pra viver aquela adrenalina ali de estar me procurando. Exato. Eu já vi que tem casos, tipo, às vezes o cara até voltar na cena do crime. Sim. Ó, vou voltar ali pra ver o que o pessoal tá fazendo, o que tá falando. Acompanha no jornal, acompanha na TV, né? Então, assim, ele não quer ser descoberto. Exato. Mas ele quer que falem dele o tempo todo. Exato. Quer que falem do crime dele o tempo todo. Quer que falem como ele é bom, né? Quer que falem como é impossível de achar quem fez aquilo ali, né? Então, é muito doido. O cara não quer ser pego, mas ele fica largando evidências. Ele fica largando evidências. É interessante, né? Porque o Maníaco do Parque, ele fez o mesmo que Ted Bundy. Conseguiu fugir. Conseguiu fugir, mas retornou depois para o local, né, para o Brasil. E no caso, o Ted Bundy retornou para a cidade onde ele cometeu crimes e estava sendo procurado. É interessante isso. O Maníaco saiu do Brasil Maníaco, por algum momento? se eu não me engano, ele chegou a entrar na Argentina. Ele estava ali ele foi pego na fronteira. Eu acredito que ele tenha chegado a sair ali, ficado na região, mas acabou voltando, e como ele estava sendo procurado... Até Foz do Iguaçu ali e tentou bem ir no interior. Ele foi descoberto, reconhecido por pescadores ali do interior. Caralho, Ele poderia, né? Lembrava disso aí.